Boa tarde. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, você me ouve? Estou, Nonato. Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início à live hoje sobre um bate-papo, na verdade, né? De todas as dúvidas que vocês tenham em relação ao sono, as incertezas de como ter uma noite de sono de qualidade e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. E para participar com a gente nesse bate-papo, eu convido o Dr. Nonato Rodrigues, que é médico, neurologista, grande amigo, e que é professor da UNB. E a gente vai tecer vários comentários aqui ao longo da live sobre sono, sobre fisiologia, seus transtornos, qual o interesse que a gente tem em saber um pouquinho mais sobre sono. Por que dormir é tão importante e tão essencial para a saúde? Então, fiquem à vontade, é um bate-papo bem informal, né, descontraído. Sejam muito bem-vindos aí nessa live e aproveitem a sabedoria aí do nosso querido convidado, Nonato. Eu vou aproveitar para agradecer a doutora Diliana, não só o convite, mas as palavras amáveis e totalmente merecidas que ela acabou de mencionar. Vamos procurar fazer desses minutos que nós vamos passar juntos o mais rentáveis possível. E vamos realmente perguntar aquilo que a gente sempre quis saber do sono e tinha medo de perguntar ou faltava alguém para perguntar, porque nós sabemos que, infelizmente, a especialidade de medicina do sono ainda é pouco difundida e pouco conhecida no nosso país, não é, Ju? Exatamente. Sim, e é uma necessidade cada vez maior, né, Renato, da gente, inclusive, instituir a medicina do sono na graduação médica, né? No currículo aí tradicional, que às vezes, assim, na minha formação, eu não aprendi sono e vários outros colegas, e isso tem que ser mudado, né? Dado a importância do sono, porque ele permeia todas as outras doenças, ele é uma âncora aí na nossa qualidade de vida, e é importante a gente ter essa formação desde a faculdade, e quem sabe, apaixonando pela ciência do sono, né, a gente vai ter cada vez mais especialista na área para ajudar aí esses transtornos que são muitas vezes doença de saúde pública, né? Como a gente tem ronco, apneia, transtorno de insônia. Então, é muito importante essa formação desde a graduação também, né? Chamar atenção para isso. Bom, até surgir as perguntas e o bate-papo, eu queria, assim, falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono, né? E aí eu convido o Nonato para a gente fazer um bate-papo interativo, umas perguntas e respostas. Então, Nonato, como que você define para a gente dormir bem, em termos fisiológicos? Bom, dormir bem em termos fisiológicos é todo o processo fisiológico que leva ao sono funcionar perfeitamente. Na verdade, em que momento da vida isso acontece? Porque se você observar a evolução do sono desde o bebê até a idade senética, né, até a terceira ou quarta idade, a gente nota que o sono ele raramente fica estável. A criança que dorme muito, por conta da necessidade de uma formação, um amadurecimento maior do cérebro, vai perdendo, à medida que vai envelhecendo, determinadas quantidades de sono, por exemplo, sono REM. Vai reduzir a metade do que ela, aos 18 anos, metade do que ela era, do que ela tinha quando nasceu. A partir dessa idade, o indivíduo começa a ter novos desafios, né? A faculdade, a escolha de uma profissão, o estabelecimento de uma vida, né? Família. Isso tudo vai aos poucos carcomendo pelas beiradas. E é raro que a gente encontre uma pessoa que chegue aos 35, 40 anos, pelo menos a literatura está dizendo, que não tenha uma queixa de sono. Exato. Seja ela de insônia, ou seja ao contrário, sonolência diurna. Nós temos nos deparado
muitas vezes, tenho certeza que você também vê isso, pessoas que são obrigadas a trabalhar durante o dia inteiro e quando chega de noite vão fazer uma faculdade. Exato. Quando é que elas vão dormir, então? O que é dormir bem para elas? Dormir bem para essas pessoas é poder simplesmente dormir. Poder encostar em algum canto e ter algumas horas de um sono não perturbado. Uhum. Então, é muito difícil a gente definir do ponto de vista prático o que seja um dormir bem. Seria, talvez, morar numa grande fazenda no interior de Goiás, com vários quadras de tênis, heliporto, a maior plantação de piqui do centro-oeste brasileiro, como uma neurologista que eu conheço, Sei. e não ter nenhuma preocupação no dia a dia. E ainda assim, eu não tenho certeza se a gente não inventaria coisas para se preocupar. Então, do ponto de vista fisiológico, se você tiver um acionamento suficiente do núcleo ventrolateral pré-óptico para abolir a região do hipotálamo posterior e, vamos dizer assim, cancelar o estímulo de vigília que provém dessas áreas e você ter uma latência de sono menor do que 8 minutos, estágio 1, estágio 2, estágio 3, REM, de 3 a 6 vezes por noite, isso fisiologicamente é considerado dormir bem. Mas será que isso, na prática, representa um paciente que vai acordar sem a sensação de cansaço, sem sonolência, sem irritabilidade? Então, quando um repórter, por exemplo, me pergunta como é que eu sei que eu dormi bem, eu simplesmente digo para ele qual é a primeira ideia que vem na sua cabeça quando você põe os pés fora da sua cama de manhã. Você diz, eu estou ótimo, pronto, cheio de energia para enfrentar este dia que começa agora, ou, meu Deus do céu, já está na hora de levantar, eu quero dormir mais. Para mim, essa é a regra prática mais simples e mais factível que pode existir para se saber se uma pessoa de fato dormiu bem. E é interessante quando você fala, Nonato, da questão... É até uma questão filosófica, né? O que é dormir bem? Porque, olha só, se a gente for fazer uma análise aí dos últimos 50 anos, o ser humano, ele cada vez vem dormindo menos, né? A questão da sociedade do cansaço. São sobrecargas, são compromissos inadiáveis, que tudo a gente prioriza e vai delegando o sono para escanteio. E aí, como você falou, às vezes a pessoa, ela dorme bem quando ela tem pelo menos algumas horinhas para dormir. Porque ela tem que trabalhar, tem que estudar à noite, tem que dar conta da casa, dos filhos. E aí, cadê o sono? Cadê a importância, né? A cultura não valoriza também, né? Valoriza muito mais um sucesso profissional, uma questão de dar conta de tudo, né? E quando a gente para pensar, o que é importante mesmo? Por que a gente tem que dormir todos os dias? Vamos relembrar isso. É básico, é vital. É igual a gente tem que comer, tem que, sei lá, tem que respirar. A gente tem que dormir. Então, cadê essa sociedade do cansaço que não está parando para refletir sobre isso? A gente não valoriza o sono. E aí a gente resta algumas horas, poucas, que a gente está sempre com uma queixa de sono. É muito difícil hoje um adulto não queixar de que ele, por algum período ou cronicamente, ele está dormindo mal, né? Então, a gente tem que, como educadores, como médicos da área, a gente tem que realmente fazer esses eventos, né? Que a gente vem fazendo anualmente, que é a Semana do Sono, justamente para puxar isso, alertar. Opa, olha aqui, deixa eu te mostrar porque que o sono é importante. Você sabe que se você não dormir bem, você aumenta o risco de uma série de doenças, né? E o que é dormir bem? É você só encostar a cabeça no travesseiro e não ter insônia? Ou é você acordar totalmente descansado e pronto para você ter um dia produtivo, né? Então, esse conceito é muito individual, muito relativo, e eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nos nossos hábitos, né? Eu acho que o grande objetivo desses encontros de Semana Mundial do Sono Nacional, que a gente passa aí desde segunda até domingo falando sobre sono, é para a gente conscientizar mesmo, não só
a população leiga, mas os estudantes, os profissionais de saúde, todas as áreas do sono, e a nós mesmos, né? Enquanto a gente fala, a gente explica, a gente ensina, a gente está nos ouvindo. Vamos dormir mais, vamos respeitar os limites, né? Então, não adianta a gente ter uma sociedade cansada, que tá acontecendo isso, né? Os índices de distúrbios de sono são altíssimos aí, de queixa de sono. Em todas as sociedades médicas a gente vê isso. E prestar atenção nessa questão da qualidade do sono. Lógico que existe orientações técnicas específicas, né? A gente tem um método maravilhoso dentro da medicina do sono, que é uma mudança de comportamento, rotina, hábito adequado, para esse sono ficar um pouquinho mais de qualidade. Então, vamos tentar prestar atenção nesse chamado aí de dormir melhor. Vamos ver se tem alguma pergunta. Parece que nós temos uma pergunta, Jim. Temos mesmo. Meu pai dorme muito mal há muito tempo. Ele é ansioso e extremamente agitado. Não passou em nenhuma consulta até hoje. Qual especialista ele deveria procurar nesse primeiro momento? Está respondendo? Bom, eu gostaria de saber a que idade tem o seu pai, mas eu acredito que deve estar na cinquentena, né? Por aí. Ela completa assim. É verdade que as pessoas mais velhas dormem menos horas? Gostaria de saber se a melatonina funciona para insônia. Eu não sei se é a mesma pessoa. Talvez a nossa querida Beatriz pudesse dizer se é a mesma pessoa. São pessoas diferentes. Porque são 3 perguntas separadas, né? Com relação à primeira, nós sabemos que a gente dorme quando o nosso cérebro, que fica perscrutando a nossa vida e nosso viver, ele diz assim, olha, está tudo bem, você está com segurança suficiente, está em momento propício, pode dormir. Se houver alguma coisa a ser resolvida, nosso cérebro não vai deixar a gente dormir. Exemplo muito mais simples. Você está com uma bexiga cheia, você não vai dormir. Você está com fome, você não vai dormir. Você tem dor, não vai dormir. Não tem as condições de luz e de temperatura suficientes, você vai ter dificuldade para dormir. A ansiedade é um desses elementos que, desde os primórdios, gera no homem a necessidade de ficar acordado. Para quê? Para resolver aquele problema que causou ansiedade. Só que essa medida do cérebro, que é uma medida bastante primitiva e eficaz em algumas situações, para a ansiedade em específico, ela não funciona, porque são vários os fatores que geraram essa ansiedade. Esses fatores excedem o limite da medicina do sono. Sim. Então, seria interessante que esse paciente que tem a insônia, que dorme mal e que é ansioso, tratasse do sono, sim, mas tratasse em paralelo à ansiedade, com medicamento, com terapia, etc., fosse procurar um profissional da área da psiquiatria que o pudesse indicar o caminho a seguir na ansiedade. Porque, ao contrário do que a gente pensava antigamente, que a insônia e a ansiedade, uma era consequência da outra, e quando consertava uma, consertava a outra, isso não é verdade. Elas podem estar reunidas durante algum momento no tempo, mas imediatamente elas se separam e evoluem separadamente. Se você trata só a ansiedade sem o investimento que é preciso para tratar o sono, você vai ser um indivíduo com ansiedade moderada e continuar com problema de sono. E vice-versa. Se você tratar do sono e mantiver o sujeito ansioso, sem tratamento, se isso fosse possível, você vai ter muita dificuldade de usar as técnicas de controle e de tratamento de medicina do sono num paciente ansioso. Então tem que tratar as duas coisas simultaneamente. E é o que a gente chama de insônia, de comorbidades, né? Como você falou. Exato. Exatamente. Com um paciente, com um especialista na área da saúde mental e um especialista em medicina do sono. Se os dois forem o mesmo, melhor ainda. Exatamente. E é importante, então, que quando a gente fala em sono, você já viu que abre um leque, né, Nonato? Principalmente na pessoa que não dorme bem, na insônia, um leque muito amplo de investigação clínica, gente. Eu tenho que saber
todas as condições clínicas desse paciente, essa pessoa que está com dificuldade em dormir, abordando toda a parte do humor, dores crônicas, todas as doenças que permeiam essa perpetuação dessa insônia, né? Senão, não se resume o tratamento a dormir mal, a medicamento. A gente tem que entender e ser assertivo em relação a isso. Normalmente, um clínico, né, respondendo a pergunta qual profissional procurar, um clínico, ele pode dar conta, num primeiro momento, de um paciente que tem dificuldade em dormir? Pode. Porém, é muito complexo, né? É toda uma dinâmica por trás que, às vezes, vai ter que recorrer ao especialista. Então, o motivo da gente estar aqui nessas lives, respondendo as perguntas, é justamente para a gente difundir o maior número de conhecimento e de profissionais que possam, em conjunto, atuar, porque são queixas muito prevalentes, né? Às vezes não tem naquela cidade que a pessoa mora um especialista em sono, procura um clínico, procura um psiquiatra se tiver ansiedade, né? Então, é muito importante entender essas comorbidades, tá? Como o Nonato falou. Bom, Muito a bem. segunda pergunta, que são pessoas diferentes, sim. É verdade que as pessoas mais velhas dormem menos horas? Você quer começar, John? Posso falar? Então, na verdade, é verdade que na idade após os 60 anos, né, as pessoas idosas, elas sim dormem um pouco a menos, mas é muito pouco menos, entendeu? Vamos dizer que o adulto normal, ele vai ter mais ou menos uma média de 7 a 8 horas de sono. Isso é muito individual, né? Tem adultos que precisam de mais de 8 horas, outros com 6, 7 horas ficam satisfeitos. Mas o idoso, ele diminui apenas em torno de 1 hora só de sono em relação ao adulto. Então, não é verdade que o idoso ele vai sempre ser um paciente que vai ter que dormir menos. Não, tá? Inclusive, ele tem que ter um sono de qualidade, só que em vez de ser em torno aí de 7 a 8 horas, geralmente tem uma redução aí para 6, 7 horas de sono, e isso fica dentro da fisiologia da velhice mesmo, do envelhecimento, tá? Lembrando que existe uma diminuição proporcional à quantidade de estágio profundo, né? E também um aumento maior do número de estágios leves, com pouca proporção. Mas é um idoso que ele necessariamente ele tem que acordar bem para ele ter um sono de qualidade. O problema é que várias doenças do sono se concentram nessa faixa etária e aí sim começa a ter essa questão do idoso sempre dormir mal. Então tem que ter esse cuidado, né, Nuna? Se quiser complementar? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente podia passar para a terceira pergunta, quem sabe, porque estão chegando bastante perguntas e a gente vai tentar dar uma resposta a todas elas, né? Gostaria de saber se a melatonina funciona para insônia. Acho que eu estou contando meu Então, microfone. a melatonina, ela é, antes de qualquer coisa, uma substância que nós chamamos cronobiótica. Quer dizer, ela age no ciclo que dura 24 horas, que nós chamamos de ciclo circadiano, ou ritmo circadiano. Nós somos regulados para dormirmos de noite, ficarmos acordados durante o dia e termos o nosso sono dividido em sono profundo, sono leve, REM, etc. REM é o período de sono. E a melatonina é uma dos grandes transmissores que ligam a função do nosso cérebro com o dia e a noite, com essa alternância. Então, ela faz uma sincronização do nosso cérebro com o horário de relógio, dizendo assim: cérebro, está escuro. Comece a produzir sono com a sua capacidade de dormir. Então, a melatonina não é um hipnótico. Ela é um cronobiótico. Ela faz dormir? Faz um pouquinho, sim. Agora, ela está sendo propalada como a solução, é o hormônio do sono, a solução para todas as formas de insônia. Isso não é verdade. Ela tem outras funções, inclusive, além da função do sono. Funciona no metabolismo da glicose, do colesterol. Ela protege, inclusive, tem alguns estudos com enfermeiras que dão plantão e que trocam, por conta disso, a noite pelo dia. Esse tipo de
A pessoa está mais sujeita, pela literatura, a câncer de mama. E o uso da melatonina previne esse problema. Quer dizer, tem outras funções da melatonina que são até mais importantes do que uma pretensa função de dar sono. Agora, se você toma a melatonina e ela puxa o seu sono um pouco mais para próximo da hora que você toma, você vai dormir um pouco mais cedo. Mas você vai produzir esse sono. Ela não está te dando sono adicional. É isso que eu quero dizer. Exatamente. E é muito importante a gente ter essa ideia que é um neurohormônio, né? A gente tem que ter cuidado em automedicação, né, Nonato? Em doses, porque muitas vezes, às vezes, ao invés de melhorar a qualidade do sono, como o Nonato falou, ele não é um hipnótico, não é uma molécula hipnótica, né? Ela pode, em altas doses, ter alguns efeitos colaterais. Então tem que ter cuidado, automedicação e sempre ter uma orientação médica se é necessário ou não. Nunca para insônia, sem evidência científica, mas para distúrbio de ritmo, né? Distúrbio do ritmo circadiano, ela é bem-vinda. O transtorno de ritmo circadiano é quando a pessoa, por exemplo, vai dormir tarde demais e acorda tarde demais, ela foi regulada para ser assim, ou dorme cedo demais e acorda cedo demais. Sim. A melatonina consegue regular isso muito bem. Como efeito colateral, existem pessoas que têm sonhos muito vívidos e até pesadelos usando melatonina. Sabe? Exatamente. E isso é essa limitação. Agora, claro que ela tem poucos efeitos colaterais em relação a outros hipnóticos que estão aí no mercado. Então, há uma sugestão de uso em pacientes com transtorno de sono que são pacientes já idosos, como diz a doutora Juliana, acima dos 60 anos, eu discordo disso. Eu acho que 30 anos para cima. Mas agora já está nos 75. Vamos jogar para mais para frente. nesse tipo de paciente, que os efeitos colaterais de qualquer medicação são muito piores, a melatonina pode ser uma boa indicação, por que não? Certo. Muito bem, vamos lá. Gostaria de saber se é normal pessoas que têm rinite acordarem durante a noite por causa de crise alérgica que vem tendo enquanto estão dormindo. Durante a noite, nós temos uma certa reatividade da mucosa nasal. A mudança de temperatura, a mudança de umidade do ar. Brasília e Goiânia são dois grandes exemplos, né, Ju? Eu digo que aqui em Brasília, por exemplo, tem dois tipos de clima durante o ano. Quente e seco, e muito quente e muito seco. E só a nossa via aérea sofre. E se o paciente ainda por cima tiver uma certa hipertrofia de uma formação dentro do nariz chamada corneto, ou tiver um desviozinho do septo nasal, mais fácil ainda será de haver essa obstrução nasal. Não se trata, às vezes, de uma alergia, é de uma reação da mucosa nasal a essas alterações barométricas ou térmicas que nós falamos. E, de fato, existem medicações para diminuir essa hiperreatividade. Existem cirurgias que consertam o septo nasal e permitem o indivíduo respirar melhor. Sim. Uma terceira pergunta. Meu marido ronca muito. Ele deve procurar um otorrino? Quais exames serão feitos? Tem tratamento? Bom. É o seguinte, o ronco, ele não é apenas um problema sonoro. O ronco quer dizer que no tubo aéreo, que se encontra atrás da língua, o tubo que deveria estar livre para a passagem do ar, ele está obstruído, ou está parcialmente obstruído. E isso representa um problema a curto, médio e longo prazo. Essa obstrução pode ficar no sentido de ser temporária apenas, o indivíduo roncou e pronto, acabou. Ou é o que a gente chama de ronco primário. Né? Ou ela pode prosseguir e ser apenas a ponta do iceberg, sendo que o corpo do iceberg se chama apneia do sono. O tratamento, tanto do ronco quanto da apneia do sono, ele é feito com um especialista em medicina do sono. Seja ele da subespecialidade que for. Porque nem todo ronco é tratável cirurgicamente. Mas todo ronco é tratável. Sim. Pode ser que precise ser tratado do ponto de vista médico ou do ponto de vista odontológico, etc. Mas a presença do ronco implica a necessidade de uma investigação de por que
e o que está obstruindo essa via aérea. Se existe ou não complicações já presentes, uma apneia, por exemplo, e se for esse o caso, esse paciente vai precisar de uma polissonografia, de um exame de sono diagnóstico, eventualmente no futuro de um exame terapêutico, e precisa de um acompanhamento regular, portanto, num especialista em medicina do sono. Lembrando também, né, Nonato, que o ronco, geralmente, para a pessoa entender um pouco melhor, doutora, por que que eu ronco? Ele tem dois sítios, né? Tem o ronco puramente nasal, como você acabou de dizer, né? Que tem a ver com todos os fatores obstrutivos a nível nasal, que é a primeira entrada do ar. E o ronco faringiano, que está na ponta do iceberg, e por trás dele a gente tem o quê? O fechamento total dessa via aérea, evoluindo para uma apneia, então, que é a parada respiratória. E aí o indivíduo que tem, por exemplo, uma obstrução nasal muito importante, um desvio de septo, por exemplo, e ele está roncando, ele vai no otorrino, não, tem indicação cirúrgica, o desvio é muito acentuado, vamos operar, porque não só para dormir eu ronco, mas durante o dia eu também respiro mal. Operou esse desvio de septo, ok. Melhorou demais o ronco. Porém, ele não foi submetido ao que o Dr. Nonato falou, uma polissonografia, que é o exame que vai avaliar se tem por trás desse ronco uma apneia associada, que 90%, 95% das vezes a gente percebe que o paciente que ronca, ele tem as paradas respiratórias, ele vai estar deixando de diagnosticar os eventos apneicos, que é a dificuldade, a parada da entrada do ar, né? Cessa a respiração e é silencioso. E às vezes o parceiro de cama, acompanhante não vai perceber, operou o nariz, melhorou o ronco nasal, mas continua tendo o quê? Apneia, muitas vezes, né? E aí sim, a polissono vai me dizer, doutor, eu melhorei o ronco, mas eu continuo acordando cansado. E aí? Tratou a apneia, né, doutor Nato? Não. Então vamos investigar com o especialista em sono, vamos fazer a polissonografia. E sempre lembrando que tem que ter uma visão multidisciplinar. O especialista em sono, é importante ele saber a origem desse ronco, tem obstrução nasal, não tem, o colabamento é mais a nível só da faringe, né? Para a gente poder dar um melhor tratamento e o mais completo para esse paciente. E aí a polissonografia vai nos informar o quê? Que grau que é essa apneia? É um grau leve, moderado, acentuado? Qual tipo de tratamento é mais recomendado? Né? A depender de cada paciente, das comorbidades e do grau desse distúrbio respiratório. Então, lembrar sempre disso, tá? Tem mais uma pergunta aqui, que é o que eles estão querendo saber, Nonato, que a gente até começou a live falando sobre isso. O que pode ajudar a ter uma boa noite de sono? Inclusive a pergunta seguinte é muito relacionada a essa, eu acho que a gente podia tentar responder as duas juntas. Complementar, né? Quais as consequências na saúde ao dormir mal todos os dias? Bom, eu estava respondendo a um jornalista hoje de manhã, porque hoje é o Dia Mundial do Sono, né? Sim. Por isso que nós estamos aqui. E me fizeram a mesma pergunta hoje de manhã. E eu citei uma coisa que passou pelas minhas mãos recentemente, um trabalho sobre a medicina do sono, a fisiologia do sono, em algumas tribos com pouco contato com o que nós chamamos de civilização, as tribos africanas. E essas tribos tinham um índice de insônia baixíssimo, quase zero. E eles não tinham luz, eles não tinham água encanada, nem nada disso. E eles iam para a cama, quer dizer, eles se recolhiam para sua casa às 7 horas da noite, quando o sol se punha, e acordavam e saíam para começar suas atividades às 6 da manhã, quando o sol aparecia. Mas eles não iam dormir assim que o sol se punha. Não. Eles iam dormir cerca de 2 a 3 horas depois que o sol se punha. Porque nesse intervalo, eles ficavam em volta do fogo, jantando, compartilhando com pessoas da família, trocando ideias, contando como era o seu dia. Quer dizer, eles tinham uma rotina de sono. E essa rotina os preparava, os desligava das ansiedades e dos estresses da vida, porque mesmo naquela situação tinha estresse. Imagina, ele não tem geladeira para abrir, está com fome, abre a geladeira, pega um sanduíche, vai comer. Está com sede, liga o filtro,
e põe um copo d'água e vai beber. Ele não tem isso. Eles têm que sair, caminhar distâncias, às vezes grandes, para obter sua comida e sua bebida. Se uma casa destelhar, eles não podem chamar o síndico. Eles têm que catar material para eles mesmos consertarem aquela casa. Então, eles têm o seu estresse também. E passar 2 a 3 horas criando, nessa rotina de sono, se desligando dos afazeres do dia e se preparando para o sono. O que nós fazemos hoje em dia? Nós nos estressamos o dia inteiro, nós chegamos em casa cansados, com trabalho para fazer, assim que nós acabamos de fazer o trabalho, altas horas da noite, a gente desliga a luz e quer dormir. Imediatamente para a cama e dormir. Né? Como se fosse um interruptor, né? Uma pílula mágica. Isso não existe. Então, dica para a gente dormir melhor e ter uma boa noite de sono, existe. Vamos fazer com que o nosso corpo entenda que está na hora de ir para a cama dormir. Vamos ter uma rotina. Vamos nos livrar daquilo que nos lembra a vigília. As telas, as preocupações, os barulhos altos. Se você for assistir um filme, não vai assistir um filme de terror. Se você passa monstros o dia inteiro, você não vai sonhar com anjos. Exatamente. Isso é claro. Então, crie uma rotina. E o seu cérebro vai tomar conta, porque dormir é uma necessidade fisiológica. E o nosso cérebro está preparado para exercê-la e para dar vazão à nossa necessidade. E se nós não fizermos isso, continuarmos nessa vida, para responder a outra pergunta, se nós continuarmos nessa vida louca que nós estamos vivendo hoje, essa sociedade, como disse a doutora Juliana, que é a moeda de troca de produtividade, o que vai acontecer com a gente? Bom, o sono interrompido vai manter o nosso nível de estresse lá em cima. Existe uma região no cérebro, se você enfiasse aqui um arame entre os 2 ouvidos e entre os 2 olhos na frente e atrás, onde esse arame se encontrasse, é uma região chamada hipófise, e logo em cima tem o hipotálamo. Muito bem. O hipotálamo, ele tem uma região que produz vigília, vida, aceleração do coração, aumento da pressão arterial, aumento do batimento cardíaco, ativação de um sistema nervoso totalmente independente, chamado sistema nervoso autônomo, que produz adrenalina. Quando nós mantemos o nosso cérebro durante o dia no modo de estresse, nós estamos convencendo o nosso cérebro de que é assim que a vida é. É assim que a vida se desenrola. E o cérebro não vai desaprender isso de uma hora para outra. Exatamente. Então, você vive de adrenalina lá em cima. A sua pressão arterial vai acabar aumentando, seu batimento cardíaco vai ficar irregular, você vai ter transtornos hormonais, porque a adrenalina faz com que o nosso cérebro reaja diferente aos hormônios. Então vai engordar, a leptina, que é o hormônio do emagrecimento, não vai funcionar bem, a insulina pode não funcionar bem, mas ainda você vai ganhar peso. Então essas são algumas consequências a longo termo de não se dormir bem. Fora os transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, etc, etc. E as doenças cardiovasculares, né? Com certeza. E vem no esteio disso tudo. Olha, com essa resposta eu acho que a gente abrangeu basicamente como ter uma boa noite de sono e quais são as consequências de sono para a vida de não tê-las. Exatamente. De dormir mal. E lembrando que, em relação ao que você fala dessas substâncias, né, que são ativadas, a gente tem os neurotransmissores, são substâncias a nível cerebrais, que são promotores da vigília, né, e que a gente também tem algumas substâncias que vão alternar com esses promotores da vigília ao longo do ciclo circadiano, né, que vão realmente da propensão ao sono aparecer. Então, se a gente entende que a gente vive num método que a gente chama de gangorra, flip, flop, ou eu vou promover vigília de dia. Se eu promover de noite, eu não vou alternar o meu ciclo de claro, escuro, dia, noite. Então, essa questão que o Nonato comenta sobre a gente diminuir os estímulos, né? Isso através de excesso de luminosidade, não só isso, barulhos, alta temperatura, atividade física muito próxima à hora de dormir, extenuante, tudo que ativa o nosso hiperalerta,
que não dá espaço para o sono aparecer, a gente tem que combater, né, Nonato? E principalmente a questão do uso de bebidas à base de cafeína. Todos nós sabemos, né, o tanto que a cafeína estimula o nosso alerta. Tem pessoas mais sensíveis, outras menos, mas se a gente usa cafeína no período noturno, ela pode ocupar uma regiãozinha do cérebro, né, que é o receptor da adenosina, que vai cada vez mais inibir essas substâncias promotoras do sono, né? À medida que a gente metaboliza energia ao longo do dia, a gente tem uma propensão ao sono para a gente estar apto. Tá travando, doutora Juliana. Voltou sim. Desculpa, acho que foi a internet. Então, à medida que a gente entende a fisiologia do sono, como que a gente foi programado, né, biologicamente, que a gente precisa de rotina, que a gente precisa alternar essa questão da vigília com sono muito bem alternada, a gente começa a ter nas nossas mãos, né, sem precisar necessariamente de uma ajuda médica, a não ser que seja para um transtorno de sono, a propriedade, a gente tem essa propriedade de conseguir dormir melhor. Se a gente entende e pratica essa rotina, esses hábitos. Então, tá assistindo um filme à noite, tá sob luz, vamos dar uma latência para esse sono aparecer. Desliga, toma um banho relaxante, faz um ritual de sono, lê uma coisa leve, vai relaxando o físico e a mente gradativamente, que você está correspondendo à sua fisiologia. Né? A gente é uma sociedade imediatista, a gente quer acabar de ter um estímulo muito de hiperalerta e ao mesmo tempo a gente quer na cama e quer dormir, a todo custo. Então, vamos praticar isso aí, tá? No poder de cada um, né? Essa rotina e esses bons hábitos, vamos dizer assim. Tá? É lógico que isso contribui atividade física, né? Regular, aí tem toda uma explicação aí da liberação da endorfina, que vai ajudar também na melatonina noturna, e tem também a questão da ritmicidade, né? A gente tentar estabelecer horários regulares, de estabelecer essa rotina de sono, não ficar variando muito, evitar bebidas alcoólicas próximo ao horário de dormir, o estresse em si, e principalmente tratar as doenças que perpetuam a insônia, né? A gente está não só dormindo cada vez menos, mas a gente tá muito sobrecarregado mesmo, né, Nonato? É a sociedade do cansaço, igual a gente comentou no começo da live, né? Então, prestar atenção, ter esse olhar, esse cuidado e valorizar mais o nosso sono, né? Muito bem. Doutora Juliana, eu estou aqui com o meu celular com 16%. Certo. Eu acho que não, eu gostaria de responder mais uma pergunta, pelo menos. Acho que a gente vai ter que fazer uma live um pouco mais curta. Tá. Só dizer para a nossa assistente atrás das câmeras, a Bianca, que eu estou acompanhando aqui, que tem um monte de perguntas chegando e que não estão sendo colocadas para nós aqui. Tem uma que a gente ainda não respondeu, até ela colocar as demais, Nonato, que é aqui, ó. Existem predisposições para o ronco, por exemplo, excesso de peso? Até ela colocar as demais. É isso mesmo. Na verdade, tem sim, não é só o excesso de peso, né? Nós temos gordura localizada na língua, claro, em volta do faringe, que atrapalham e precipitam o ronco, sem dúvida. Mas existe também a conformação facial. Isso é muito importante. O queixo, por exemplo, um queixo colocado para trás, que a gente chama de retrognata, ou um queixo pequeno, a gente chama de micrognata, e quando vem as duas coisas juntas, o indivíduo é um micro-retrognata, a possibilidade de roncar e de fazer apneia é ainda maior. Indivíduos que têm uma macroglossia, quer dizer, uma língua grande, não naquele sentido social. Esses aí não têm apneia frequentemente. Não, mas o indivíduo tem uma língua grande demais para a boca que tem. Isso também pode precipitar ronco. Não é apenas a gordura. Algumas doenças que incham, né, que fazem um processo inflamatório dessa região, processos alérgicos, amidalites, aumento de amígdalas ou adenoides, isso também pode precipitar um transtorno respiratório, seja ronco, seja apneia. Ok. Ela está enviando, tá? Acabou de falar aqui, que dá para a gente responder mais algumas.
ou seja, né, a mensagem de fatores predisponentes para ronco e apneia é bem variado, né? Vai desde um paciente sedentário que não tem a prática da atividade física e isso leva à obesidade, até alterações anatômicas, né? Como o Nonato comentou. Essa desproporção, né? Cavidade oral, língua, micrognata, né? Então a gente vê que é um fator muito importante, inclusive apneicos graves, né, Nonato? Magros, né? Porque o sobrepeso, a obesidade é só um fator de piora, podem ter uma apneia importante também. Não chegou ainda. Recebeu alguma coisa? Não. Não cheguei a receber nada, não. Esse ela... Muito bem, eu vi uma pergunta que passou aí sobre higiene de sono. De fato, um dos tratamentos do sono de baixa qualidade é a higiene de sono. Mas veja, higiene de sono é apenas uma pequena pedrinha dentro do tratamento. Tá? Tem outras coisas que a profissional de terapia cognitivo-comportamental para insônia pode lançar a mão para tentar ajudar o paciente. Não é só a higiene de sono, mas também. Inclusive, lembrando, né, que assim, a nossa sociedade imediatista quer sempre tratar insônia com o que é mais fácil, né? Tomar um hipnótico. E alertando que, como o Nonato falou, a gente precisa aliar o tratamento comportamental, né? Que engloba não só a higiene do sono, mas toda a terapia cognitiva para insônia, que é feita por uma psicóloga habilitada em sono, que tem habilidade para lidar com a insônia crônica, e aliada a um tratamento medicamentoso, né, que vai abordar aí as comorbidades, as doenças associadas que estão perpetuando essa insônia. Então é importante a gente entender que a gente também tem que mudar o foco de tratamento da insônia, não só ficar dependendo de uma medicação, né? Aqui tem uma outra pergunta: por que eu acordo todos os dias no mesmo horário? Porque você tem um cérebro normal. Exatamente. Respondeu. Quando nós dormimos, nós temos um sistema de alerta. É a tal da necessidade, que você não acorda no mesmo horário porque você acostumou. Mas o primeiro evento que levou você a acordar naquele horário foi um evento, você foi obrigada por alguma razão. Seu pai e sua mãe quisiam que você acordasse, você tinha um compromisso, o trabalho começava às 6, a faculdade começava às 6, alguma coisa assim. E esse compromisso foi sendo aprendido e você condicionou o seu cérebro a acordar. A gente condiciona o nosso cérebro a dormir, a acordar e a não dormir também, né? Ou a não dormir. E a não dormir. É o mesmo método que você usa para aprender tabuada. Você repete aquele número, aquela conta, e repetiu tanto que acaba facilitando os neurônios de acharem a resposta assim que você precisa dela. E é verdade que dá para compensar o sono? Eu não sei se é verdade, não. A compensação do débito de sono, ela depende do tipo de sono que você perde, da quantidade de tempo que essa perda de sono, esse débito de sono ocorreu, com a genética do indivíduo. Tem privações de sono que nunca vão ser repostas. Exatamente. Depende de tempo também, né? Eu acho que existe uma frase muito importante, assim, que, na minha visão, não sei se o Nonato concorda, débito de sono a gente só paga com sono. Não tem outra matemática. Exatamente. E a falta de sono pode ser relacionada ao suicídio de alguma maneira? Eu não li nada a respeito, sabe? Numa pessoa normal que não tem uma doença mental associada como depressão, por exemplo, eu não conheço. Mas existem trabalhos já demonstrando que no paciente deprimido, a presença de insônia é um grande marcador de tendência a suicídio. Num paciente que está até controlado da depressão, mas que manteve insônia, esse pode ser um grande marcador de que aquele paciente pode tentar o suicídio. Isso só levanta a importância que tem sobretudo para as pessoas que trabalham com doença mental, depressão, ansiedade, bipolaridade, etc., considerar o indivíduo curado, tratado e curado. Se ele ainda tem problemas de sono, isso pode estar errado. E a minha bateria está acabando. Então vamos finalizar, né? A gente pode
encerrar com uma última pergunta? Deixa eu ver se Podemos ainda tentar. tem. Vamos... Não, mas eu acho que ela não mandou mais. Acho que essa foi a última. Acho que foi a última. Você já está no finalzinho? Já no finalzinho o celular está Aqui, ó, apagando acabou mesmo. de entrar. O tratamento da insônia somente com medicamentos controlados? Aí, se você quiser sair, eu respondo para os ouvintes, por causa Mas da eu acho que se bateria. eu sair, a live cai. É verdade. Então, Não, o tratamento de insônia não é remédio. O tratamento de insônia, em qualquer consenso internacional, é com terapia cognitivo-comportamental em primeiro lugar. Medicação durante 1 mês, 2 meses no máximo. Isso, na prática, pode ter algumas modificações. Mas, basicamente, é esse a nossa rotina. Bom, Ju, nós queremos agradecer muito a presença de vocês. Realmente foi um contratempo, essa bateria foi muito usada hoje. Nos perdoem, mas esperamos que, numa próxima oportunidade, nós possamos voltar e discutir um pouco mais essa atividade que é tão importante, que é o dormir. Obrigada, Nonato, pela participação. Eu agradeço aí todos os ouvintes e a gente continua aí ativo na Semana do Sono, tá? Entra aí no site, veja as programações em todas as cidades brasileiras, até domingo, né, Nonato? Até dia 19. Até faço um convite, né? Você vai dar uma aula em Brasília, né? Amanhã nós estaremos, Presencial. mas essa aula é exclusiva para profissionais. É só restrita, né? Não é aberta, para médico. Mas temos muitas lives, muitas palestras, né? Aberta à população. Vocês ficam à vontade e participem e se interessem cada vez mais pelo som. Obrigada, Nonato. Perfeito. Um abraço. Obrigado a todos vocês. Um bom fim de semana. Igualmente. Tchau, tchau.